último item que Joana nos traz, a vida e a gratidão. Jung asseverou que a finalidade da vida não é a aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, a busca de significado. E que vale dizer que a felicidade, conforme vulgarmente se pensa, é a conquista da alegria, o júbilo por determinadas aquisições, o êxito diante de algum empreendimento, a viagem ao país dos sorrisos. Sem dúvida, essas emoções que se derivam do prazer e do bem-estar encontram-se muito próximas da felicidade, que é portadora de mais complexidades psicológicas do que se pode imaginar. No conceito junguiano, o sentido existencial, o seu significado transpessoal, é mais importante do que as sensações que decorrem do ter e do prazer, e transformam-se algumas vezes em emoções que duram algum tempo. Não obstante, analisando-se o fenômeno, pode-se facilmente constatar que tudo quanto proporciona prazer tem caráter efêmero, transforma-se, cede lugar a outros nem sempre ditosos. O júbilo de um dia converte-se, não raro, em preocupação no outro, em desgosto mais tarde. Essa felicidade risonha e simplória de um encontro, de uma explosão de afetividade ou de interesse atendido, quase sempre se constitui véspera de amargura e de dissabor, de arrependimento e de mágoa. No sentido, o significado existencial, entretanto, caracteriza-se pela busca íntima, pela transformação moral e intelectual do indivíduo ante a vida, pelo aproveitamento do tempo, na identificação do self com o ego. É um sentido profundo, a princípio de autorrealização, depois de autoiluminação e de autoencontro. Necessário estar vigilante para melhor distinguir as sensações que produzem empada e as emoções que enriquecem de harmonia. O ego prefere o mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir, enquanto o self anela pelo vivenciar e ser, ampliando seus horizontes de gratidão. Quando a busca é o sentido, a pessoa não se detém para avaliar o resultado das conquistas imediatas, porque não cessa o significado das aparências vivenciadas e por experienciar. Trabalha o ser interno, inundando-se da luz do conhecimento e da vivência, de tal modo que todo o encanto veste-o de beleza e de saúde. Mesmo que se apresente com algum distúrbio orgânico, isso não lhe constitui impedimento ao prosseguimento da sua necessidade de sentido, por compreender que se trata de um acidente natural íncito no processo no qual se encontra, avançando sempre em equilíbrio e estabilidade interior. Esse significado estende-se a todas as formas da vida, as mais variadas.
manifestações existenciais, rumando, dirigindo-se ao todo-poderoso cosmo. Narra-se que um circo muito famoso, que se apresentava em Londres faz muito tempo, mantinha um elefante gentil, que era motivo de júbilo das crianças, dos adultos, dos idosos, de todos que compareciam ao espetáculo no qual ele era a atração. Chamava-se Bozo e era muito dócil. Bailava com o corpanzil, movia-se com suavidade, deitava-se e erguia-se com leveza. Oportunamente, para surpresa geral, o paquiderme tentou atacar e matar o seu tratador, o que causou imenso desgosto, porque agora urrava colérico, ameaçando todos que se acercavam da sua jaula, tornando-se um perigo público, e as autoridades solicitaram ao proprietário do circo que o eliminasse. Diante da injunção para não perder totalmente o dinheiro que Bozo representava, o seu dono resolveu utilizá-lo para um último espetáculo, quando ele deveria morrer publicamente. E, a fim de que tal sucedesse, anunciou a futura ocorrência e vendeu ingressos para o trágico acontecimento. No sábado, assinalado pela manhã, antecipadamente anunciado, o circo encontrava-se repleto de curiosos e de insensíveis que ali estavam para ver a morte do animal que antes os distraía numa demonstração cruel e selvagem de indiferença. Na jaula circular, o animal movimentava-se agressivo, emitindo sons estranhos e arrepiantes. Do lado de fora, os homens uniformizados que se equipavam para o final terrível. Nesse momento, enquanto o proprietário anunciava o fatídico acontecimento que logo teria lugar, alguém dele se aproximou, tocou-lhe o ombro e disse quase com doçura: "Não lhe seria mais útil que o senhor pudesse manter vivo o animal?" E o empresário respondeu quase com rispidez: "Não tenho como poupá-lo, porquanto ele enlouqueceu e pode matar alguém." Permita-me, então, entrar na jaula e acalmá-lo, num breve tempo em que ele possa falar. Extremunhado, o dono do circo olhou para aquele homem de pequena estatura e redarguiu: "Se eu consentisse uma loucura dessas, o elefante o faria picadinho, matando-o de forma impiedosa." "Eu correrei o risco," afirmou o estranho, "e para poupá-lo de problemas ou contrariedades, eu assinei este documento que lhe entrego, assumindo toda a responsabilidade pelo meu ato." O empresário olhou o papel de relance, anunciou ao público a proposta e a massa, informe e desejosa de sensações fortes, como no circo romano do passado, aplaudiu a anuência. A porta de ferro abriu, o homem adentrou na jaula, o animal pareceu irritar-se ainda mais, parando o movimento circular, enquanto o visitante falava-lhe baixinho palavras que ninguém entendia num tom melódico, fazendo lembrar uma canção mântrica. Ouvindo, o animal foi acalmando, deixou de balançar-se, os olhos injetados recuperaram a expressão habitual, o estranho acercou-se mais, tocou-lhe a tromba e delicadamente puxou o paquiderme, fazendo em círculo em torno da jaula, como com a sua maneira característica muito conhecida. O público, tomado de surpresa, aplaudiu o ato. O visitante da jaula saiu calmamente, como entrara, tomou
do chapéu de coco e do paletó, vestindo-os, e saiu sem dar importância à mão estendida do agora feliz proprietário do Bozo. Voltando-se para trás, explicou: Bozo não é mau. Ele estava apenas com saudades do Hindustani, o idioma no qual foi amestrado após nascer. Tratando-se de um elefante hindu, ele estava com saudades da sua terra, na língua materna, e acalmou-se tendo sua paz restituída, e não apertou a mão do diretor do circo. A gratidão de Kipling ao animal saudoso devolveu-lhe a vida, enquanto Bozo, por sua vez, ouvindo a música doce do idioma em que estava acostumado, expressou a sua gratidão, recuperando a calma. Gratidão, eis, pois, a forma de sentido existencial, de significado da vida, que bem poucas pessoas sabem aplicar no seu desenvolvimento emocional. O animal, ele simplesmente se aquietou, tocado pelo mantra que ele foi criado. Veja bem, um cântico mântrico acalmou o animal. Voltaremos para encerrar.